Sejam muito bem-vindos ao Isto É Sua História. Eu sou Paty Moraes Nobre e convido vocês a conhecer comigo a história dos publicitários Thiago Fonseca e Fábio Lacerda, que se conheceram na faculdade e, além da amizade, também se transformaram em sócios. Muito obrigada pela presença. Obrigado, nós. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito bacana estar aqui, contar um pouquinho da nossa história. E a gente está bem feliz em poder fazer esse bate-papo. Vamos começar antes da agência Solis. Como era a vida pessoal de cada um? Primeiro, Thiago. Bom, eu vim de uma cidade próxima a Uberaba, é uma cidade muito pequena. Até a gente tem a felicidade lá de participar das últimas eleições lá nos últimos 20 anos e ser vitoriosos em todos. Então, saí de lá muito cedo para estudar e fui pego. Eu fui estudar para fazer outra profissão e fui pego pela publicidade desde pequeno. Na minha casa já tinha câmera, já tinha algumas coisas assim. A gente produzia uns clipes horríveis, sabe? Era muito ruim, mas já tinha um pouco da veia de publicidade. E em Uberaba fui fazer faculdade lá. Encontrei o Fábio, que já era um período, dá para perceber que ele é um pouquinho mais velho que eu. Não parece. Encontrei ele e começamos aí a trocar ideias sobre o mundo do marketing e tal, que mudou muito, mas que na época já era muito atrativo, né? Já era muito divertido. Eu sou natural de Uberaba, meu pai era bancário, então logo quando eu nasci a gente já mudou para Uberlândia e depois de Uberlândia fomos para outras cidades, 4, 5, 6 cidades do interior. E aí quando estava próximo dos 14 anos voltamos para Uberaba, onde a gente voltou para poder estudar, né? E aí eu sempre quis fazer publicidade e propaganda. Não sei te explicar por quê. E aí entrei na faculdade já com isso, fazendo. A minha mãe queria que eu fosse fazer ciências da computação, não esqueço. Uma briga em casa, ela vai fazer isso, que isso é a profissão da moda. Ah, meu Deus. Falei, mas eu não gosto, eu quero fazer propaganda. E aí entrei na faculdade, conheci o Thiago, eu tinha uma agência pequenininha, o Thiago tinha uma outra agência pequenininha também. Na época eu atendia a TV Globo local, o Thiago atendia outras contas grandes também. Falou, cara, vamos juntar, vamos tentar unir forças, porque nós estávamos no interior começando. A ideia nunca foi ter uma agência que ela fizesse 20 anos. A ideia era que a gente pagasse as contas da faculdade ali e sobrasse alguma coisa para beber. Na época era essa a ideia. E aí foi dando certo, a gente foi desbravando esse mercado, fizemos muita coisa diferente do que o mercado local já estava acostumado. Uberaba é um berço do agronegócio nacional, então a gente fazia muita coisa de leilão, né, Thiago? Tinha muita coisa nesse sentido, e aí a agência foi acontecendo e chegamos aqui, estamos completando esse ano 20 anos, muito felizes, e até a gente comentava antes aqui, né? A gente faz pouca propaganda nossa, por incrível que pareça. Então esse ano é um ano comemorativo, ano de contar essas histórias. Ferreiro, né? Mas uma coisa que você falou assim, que na minha casa, hoje eu gosto muito de escrever publicidade, assim, de fazer texto e tal, e eu acho que isso foi muito da minha mãe, que ela lê muito, sabe? E eu tornei um leitor. Hoje até a gente estava passeando, eu fico muito chateado da nossa cidade hoje não ter banca, sabe? Banca de revista, tem pouquíssimas bancas lá. Então eu passei numa banca aqui próximo, comprei um monte de revista para levar. Eu gosto muito de ler, e isso veio da minha mãe, folhear e ler tudo de qualquer coisa que sem de gastronomia, a ciência, e isso foi da minha mãe, que é professora e tal, e isso me deu uma facilidade, assim, de escrever. Eu gosto muito de escrever, principalmente quando a gente tem algum desafio, assim, tipo, tem uma licitação, tem alguma coisa, e eu pego e vou, e é uma qualidade. E o Fábio, que eu acho que completa o Fábio, eu não sou muito detalhista, acho que essa coisa e o Fábio é um cara que completou sendo muito detalhista, ele pega todas as tabelas e olha, então assim, eu escrevo texto e mando pra ele dar ajeitada nele, tipo... São coisas complementares, né? Eu acho que a gente por incrível que pareça, a gente é bem diferente em muitas coisas, mas acho que a gente tem
Acho que o grande questão de tudo, o que faz dar certo é justamente isso. E o respeito também, né? A gente briga pra caramba, mas a gente Até que hoje a gente briga menos. Mais ou menos. Até que hoje... Mas essa questão de complementar, eu acho que é bem interessante. A gente já tem uma consultoria que nos acompanha há alguns anos, né? O próprio Ramon fala muito, pô, vocês são muito diferentes, cara. É muito difícil ver isso, porque normalmente donos de agências são um de um setor e o outro de outro. E nós, coincidentemente, somos da área que a gente chama de atendimento, de planejamento, que está mais à frente do negócio, né? Então é raro isso acontecer, mas eu acredito que seja muito isso uma das vantagens que a gente tem, que são essas questões complementares que um vai ajudando ao outro. Eu não entendo muito de signo não, mas eu sou aquariano, você é gêmeos e fala que casamento assim costuma não dar muito certo, e o nosso faz 20 anos que deu certo, então assim, apesar do signo que tem o nosso jeito realmente não é 100% diferente, mas é diferente, a gente vem, é o que o Fábio falou, respeito e se complementando quando precisa. Na infância, vocês eram bons na escola? Como é que era o comportamento de vocês na escola? Eu era muito nerd, mas eu era muito menino levado de cidade pequena, sabe? Quebrava os ossos, tudo. Eu estudei escola municipal, escola estadual, escola particular, mas não tenho, assim, recordações de ser muito peralta. Não, um aluno normal, sem nem pra lá, nem pra cá. E a publicidade, o pessoal acha que... o jornalismo também, o povo acha que é a profissão de quem não estuda, né? Fala, foi fazer publicidade. Pelo contrário, eu acho que ainda mais hoje em dia, com tudo que tem de métrica, de rede social, de coisa, quanto mais você tem que se aperfeiçoar todo, eu acho que nesses 20 anos, o que a gente mais fez foi estudar. Então, assim, desde que a gente chegou na faculdade, a gente montou a agência, eu ainda estava na faculdade. Então, a publicidade de lá até hoje mudou. O jornalismo também, tanto que a gente está aqui, gravando uma entrevista com um podcast e tal, mudou 10 vezes. Então, de 2 em 2 anos, a gente teve que refazer o que a gente vinha fazendo desde o começo. Então, essa concepção que publicitário, jornalista, cara de humanas não gosta de estudar, hoje não performa, não. E você falou que sua mãe deu uma forçadinha de barra para a carreira. Como era a vida doméstica, a vida financeira de vocês antes de entrar na faculdade? Eu sou de uma família de classe média, né? Vamos falar assim. Então, meu pai saiu de uma cidade pequena, minha mãe também, todos os dois são formados em Direito. Meu pai entrou como guarda do banco, depois ele chegou a gerente, então ele escalou aí, ele foi um profissional do qual... ele conseguiu vencer, a minha mãe acompanhou ele, teve a possibilidade de criar os filhos. Eu tenho uma irmã mais nova, que já se formou também. Então, assim, tive uma vida muito, vamos dizer, de classe média mesmo. Não tivemos dificuldade. É lógico, dificuldades da vida naturais, mas nada ir ao extremo. Mas eu acredito que eu tive a gente fala que é berço, né? Meus avós brincavam que os meus pais tinham um berço de ouro, por causa que tiveram uma oportunidade de estudar, tiveram educação, e eu também acho que eu segui esse caminho. Eu tive a oportunidade, meu pai me ajudou na faculdade, pagou minha faculdade, mas por fim eu pagava porque ele empurrava os boletos pra mim, mas é legal isso. Eu sou muito grato a ele e a minha mãe por poderem ter me dado, desculpa, Thiago, a educação que eu tive, ter formado e conseguir estar no mercado de trabalho e fazendo. Espero conseguir fazer a mesma coisa pelos meus 2 filhos que estão aí hoje. E uma coisa que a gente fez foi, que é engraçado, a gente tinha essa estabilidade e tal, e isso foi o que no começo da agência a gente conseguiu, por exemplo, montar a agência com coisas que a gente tinha em casa. Então a gente foi lá, pegou um computador que a gente tinha em casa, impressora, tal, e o nosso investimento inicial foi 0. Sabe, assim, tanto que a gente... Um patrocínio praticamente. Teve um patrocínio, mãe, vou levar um computador ali, não, tal, eu furtei uma impressora dela lá, sem ela ver e tal, e a gente foi montando a agência. No começo, que tinha 2 pessoas, e hoje a gente tem mais de 40 profissionais. Então, assim, que foi feita graças a essa estrutura que a gente tinha em casa, que a gente pôde utilizar para dar esses primeiros passos, né, para começar a empreender. A sua vida familiar também era similar à dele? Sim, eu tenho uma irmã também, eu falo que minha família, assim, a parte
o núcleo da minha família são 4 pessoas, eu, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha, então assim, sempre a gente muito unido e tal, e sempre, minha mãe também, por ser professora, sempre investiu muito em educação da gente, sabe? Ela sempre... Eu acho que no começo, quando eu escolhi publicidade, ela ficou bastante decepcionada. Eu acho que ela... Até porque não entendia muito o que era publicidade, sabe? Porque a gente era numa cidade interior, então não tinha muito essa concepção do que era publicidade. Mas depois, eu acho que ela foi vendo os resultados, foi falando, nossa, olha, meu filho tá fazendo isso, nossa, a empresa dele fez isso. E o povo vinha falar, sabe? Então, a empresa do seu filho tá fazendo... E aí ela foi... baixando a guarda e falando, não, ele fez a escolha certa e tal. Então, assim, foi muito legal. E isso é o que o Fábio falou. Tudo que a gente construiu vem dessa base que a gente teve com educação, com segurança financeira, sabe? De não faltar nada, de conseguir pagar nossas festinhas também, às vezes, lá na faculdade, que faz parte, né? Ainda mais publicidade, que é povo que gosta muito de festa. Então, E uma das coisas que a gente fazia quando a gente abriu a agência era fazer divulgação de festa. Permutava umas, recebia outras, tomava canos de outras. Então, porque na época, como não tinha rede social, panfleto, a gente criava cada panfleto muito diferente, aí que eu vou te sabe? falar. A gente fazia algumas ações na cidade, na região, tal, e as empresas iam atrás, falavam, faz uma ação para divulgar, tal, e a gente fazia umas ações muito legais, e a gente começou a entrar nesse mercado porque, eu volto a falar, como mudou muito, naquela época era papel, era jornal, que você tinha que ter banner, então assim... Uma das coisas que a gente fez bastante no começo também, né, Thiago? Eram catálogos de leilões. Hoje isso praticamente não existe mais, porque hoje os leilões... Existe, mas é digital, né? São todos, quase todos virtuais. Antigamente não, era tudo no papel, você tinha que fazer. E isso ia pro Brasil todo, porque os leilões eram realizados em Uberaba, mas vinha gente do mundo inteiro Então, era um material que a gente fazia com recorrência, fez inclusive com que a gente se destacasse também, porque a gente começou a fazer materiais diferentes, que outras agências não faziam. Isso. Então, isso foi crescendo. Isso é uma coisa legal da gente, como a gente era de uma empresa que começou minúscula, nem era pequena, era minúscula, no interior, que o mercado também era minúsculo, a gente tinha que fazer de tudo. Então, assim, a gente entendeu sempre todas as fases da publicidade, que você tinha que fazer do começo até o final. Então, para tudo isso deu uma noção muito boa para a gente de administrar todas as fases, de saber onde que gasta mais, onde precisa ser mais criativo, onde você precisa ter mais estratégia, de fazer muito network, porque assim, hoje a gente trabalha com diversos ramos e a gente tem a possibilidade de estar conversando com muita gente importante da política, do agronegócio, do mercado imobiliário, do varejo. Então, assim, abriu muitas portas pra gente. Ter começado pequeno fez a gente aprender. E a gente sempre foi meio cara de pau, ia mesmo conversar, batia um papo com todo mundo, não tinha medo. Na época mesmo, muito jovem, sabe? A gente... Mas jovem nós ainda estamos, hein? A gente fugia um pouco do estereótipo do publicitário da época, que era aquele cara tatuado, cabeludo, né? A gente chegou uma vez numa reunião numa empresa grande, o cara entrou e falou assim, cadê os publicitários? Não, eu não vou falar com esses meninos, não. Eu quero uns publicitários, doidão, de brinco, não sei o que lá. Eu falei, não, acredita. Como se criatividade fosse a aparência do criador também. Justamente. Né? E esse cara é cliente nosso até hoje, nos 20 anos. Então, assim... Então, a gente conseguiu mostrar que não tá aí a criatividade. Na faculdade, foi amizade à primeira vista? Como é que foi que vocês se tornaram amigos lá? Eu acho que foi numa das cachaçadas da vida, pra ser sincero. Essa parte a gente pode pular. Ainda bem que eu não era casado, então a minha esposa não vai ficar brava comigo, porque eu comecei a namorar com ela depois. Então, mas assim, é coisa natural de faculdade mesmo, né? E aí a gente, com essa questão de a cidade não ter agências de propaganda, acaba que aquilo vai virando um ciclo de amizade, um conversa com o outro, e aí foi onde a gente teve a ideia, vamos tentar fazer uma coisa diferente, maior. E aí foi onde que aconteceu, né? A própria cidade cobrava da gente, assim, a gente queria uma ação, mas não tá tendo, vocês não conseguem fazer. No meio da faculdade, a gente, vamos tentar fazer alguma coisa para essa empresa, vamos tentar. Então, muita coisa foi acontecendo durante a faculdade. Pela demanda quem tava na cidade. Justamente. Até que uma hora a gente falou assim, temos que abrir alguma coisa para começar a atender com mais profissionalismo esse pessoal. E aí foi... Foi até interessante, porque a gente fala
até hoje. Uma das nossas redatoras está conosco desde que a gente abriu a agência. E ela era nossa professora. Ela era nossa professora. Uau. Então, assim, quando a gente começou, abriu a agência e quis que a agência pudesse ter um corpo maior, mais gente talentosa trabalhando. Cara, não tem que contratar alguém. E aí? Professora, essa, né? E ela era uma pessoa de gabarito. Então, até nessas histórias são interessantes. Hoje a gente tem profissionais que começaram com a agência, conosco na agência, que já foram para o mercado, estão conosco de novo. Voltaram. Temos profissionais de fora, né? Porque como a gente tem agência em BH e em Uberaba, então até isso também ajuda, né? Então, igual o Thiago falou, acho que essa questão da gente ter vários clientes de segmentos diferentes é uma questão que no passado nos ajudou muito. De lá para cá, muitas agências se especializaram em segmentos e nós temos o orgulho de ser diferente nesse sentido, porque a gente realmente gosta de ser uma agência que conhece do mercado como um todo. Porque esse é um diferencial. Eu posso aplicar coisas que a gente aprende no marketing político lá no varejo. Falar, não tem jeito. Lógico que tem jeito. Se você fizer uma pesquisa bem feita e trazer ela para um cliente do varejo, você vai conseguir ter estratégia para poder utilizar nas campanhas. Na época não existia rede social, então assim, olha tanto que as mudanças foram interessantes. Até uma coisa que a gente que tem dado muito retorno, né, para os nossos clientes foi utilizar algumas técnicas de varejo de marketing digital para eles, para convites, para feiras, tal. A gente tem feito algumas estratégias assim que tem tido, que não foram usadas, nunca tinham sido usadas e hoje está tendo um resultado bem legal para o pessoal do agronegócio, que era um público meio reticente a essas coisas, sabe? Rede social. Antes da pandemia, né, Thiago? O agronegócio, em tese, ele não existia na propaganda, ele não se comunicava. Então, nesses 4, 5 anos para cá, foi outra mudança muito grande que aconteceu no mercado. E hoje uma coisa que a gente gosta muito é de unir os nossos clientes. Então, assim, o agronegócio do Brasil é muito grande e cada um cria sua propaganda, né? Então, cada um faz alguma coisa assim. Então, a gente fica muito feliz. Durante a pandemia, a gente criou a primeira feira digital do Brasil. Então, a gente conseguiu unir a cadeia da cana, sucro energética, com os fornecedores, falou, vamos tentar todo mundo junto, criar uma comunicação, e deu muito certo, sabe? Um ano a gente fez ela presencial. Ninguém acreditava, né? Quando a gente lançou a primeira feira, que como ela foi digital, ela veiculou no mundo inteiro, ninguém acreditava. O pessoal lá, isso é mico, não vai dar certo. Quais eram os clientes, os produtos? A feira chama Mega Cana, é a segunda maior feira do Brasil, a maior feira de Minas Gerais, do estado. E veio a pandemia, era uma feira que já tinha 15 anos que ela acontecia. A diretoria da feira nos comunicou, esse ano não vai ter feira. Aí a gente incubou aquilo dentro da agência, falou, não, peraí, me dá uma semana aí, vamos pensar alguma coisa. Foi aí onde nasceu a ideia de fazer a primeira feira do agro digital do mundo. E nós fizemos durante 3 dias transmissão ao vivo. Palestra, exposição de produtos, tudo, mas tudo virtual. E aí a gente trouxe ministros, governadores, presidentes das multinacionais do mundo inteiro vieram conosco, né, nessa empreitada. Fizemos show ao vivo com cantores nacionais, Vitor e Léo, Edson e Hudson, a turma do sertanejo, né? E aí no segundo ano em que a gente foi repetir a dose, aí já tinha bastante conteúdo de digital, aí todo mundo queria participar. Então assim, a gente desbravou um mercado. A gente conseguiu ter 30 mil views simultâneas, sabe? 30 mil pessoas assistindo uma feira falando de um produto, sabe? Só os cantores sertanejos faziam isso, a gente conseguiu fazer isso durante o segundo ano foi mais de 6 meses, né? Sim. Que a gente fazia toda segunda-feira e depois no terceiro ano... programas, né? Era um programa de televisão mesmo. E o terceiro ano a gente alugou uma carreta estúdio, como essa aqui, e rodou o Brasil. Foi pro Nordeste, São Paulo, Minas... BH, capital. Sorocaba, então assim... Piracicaba... rodando e fazendo programas locais nos parceiros, tal. A gente chegava, o estúdio era montado, entrevista, shows. Então, assim, foi bem legal o que a gente fez durante esses 3, 4 anos, né? Sim. E hoje a feira voltou a ser presencial, sabe? Ela acabou faz 30 Eu acho que dias. É uma coisa legal também, né? A gente, parece clichê isso, mas a gente veste muito a camisa do cliente. Então, essa paixão que a gente tem... e aí eu acho que a gente tem clientes também que acreditam na gente, acreditam na ideia, porque a gente briga com os clientes por causa de ideia ruim.
Briga mesmo. Não, isso aí não vai prestar, não vamos nesse caminho, não. Então, nós não vamos fazer. Então, nós não vamos fazer. É melhor fazer assim. E a Megacana é um case disso. Porque o cliente falou, pô, isso não vai dar certo. Mas topou. Então, teve gente do lado de lá também que acreditou. Essa troca aí, essa confiança que a gente também estabelece com o cliente, essa paixão que a gente se envolve, eu acho que é uma característica nossa, né, Thiago? Que a gente tem muito na agência, porque a feira tá aí, tá firme. Esse ano batendo recorde. Vocês se destacaram na feira e agora sem tem dúvida. Um diferencial Sim, do trabalho de vocês dentro de um evento que já existia antes, mas depois dessa... A gente começou a fazer o primeiro. Então, assim, a feira, quando começou, ela era uma reunião de amigos de 10 pessoas e a última deu 5.000 pessoas. Então, assim, a última... Todos os grandes players do agronegócio ligado ao setor sucroenergético estavam presentes. Mais a cadeia produtiva todas as usinas do estado de Minas estão também. Coincidentemente, a gente tem, né, Thiago, o Megacana TV, que é um podcast que é feito durante a feira, com todo mundo que passa. Só que lá a gente entrevista, ao invés de responder. Por isso que a gente fala muito. A gente se atreve, né? Não é nosso métier, mas a gente vai lá. Então, todos os palestrantes que passam pela feira também participam do podcast. Então, isso faz com que a gente tenha uma feira que expanda e vá a outros estados, a outros países e que também vá rompendo fronteiras. Então, tem muitos diferenciais nesse sentido. E uma coisa interessante, né, Thiago? É importante, eu acho que a gente contar, a feira é feita em Campo Florido, que é uma cidade pequena, ao lado de Uberaba, 60 quilômetros. A gente monta toda uma estrutura. A gente recebe mais gente na feira do que a população da cidade. Então, assim... é bem interessante. Eles fazem stand também? Tudo. É uma feira gigantesca. Então, explica para quem está assistindo quais são as especialidades, os trabalhos da Agência Solis. Eu acho que hoje a gente tem alguns pilares que a gente tem mais focado, que é o agronegócio, a comunicação pública, que a gente atende uma série de prefeituras, o varejo, que a gente tem shoppings, e o setor imobiliário, que também todos os lançamentos, grandes lançamentos na região, em Minas Gerais, a gente conseguiu participar, e a gente tem grupos dedicados para cada um dessas áreas. Então, assim, o cara do agronegócio realmente calça botina, ele sabe do que ele está falando, sabe? O cara Ele vive aquilo. Ele vive aquilo, sabe? O cara do marketing imobiliário já vendeu, tem um VGV de não sei quanto. O cara da política sabe o nome do nosso vice-governador, porque eu falo que a primeira coisa que você tem que perguntar, você sabe quem que é o vice-governador? Se a pessoa já não souber, você fala, você não serve para trabalhar na política. Então, assim, eu acho que esses pilares que a gente tem, lógico, a gente tem outros clientes, tá? Mas a gente tem esses pilares e é aquilo que o Fábio falou. A gente consegue tirar algumas coisas boas de cada um desses segmentos e levar para o outro. Então, assim, a estratégia das feiras, eu acho que vem muito das festas que a gente começava a montar, que a gente produziu muita festa mesmo. Show. Então, isso a gente levou para as feiras, as estratégias de marketing digital do setor imobiliário, a gente levou muito para a política esse ano, no ano passado. Então, eu acho que cada um dos setores se completam e hoje a gente pode falar que é uma agência 360, focada em resultado, independente do segmento da pessoa, sabe? Eu acho que lá a gente tem 3 coisas que norteiam o nosso trabalho. Eu acho que é criatividade, que eu acho que isso, independente de onde a métrica tá matando a criatividade, sabe? O cara pensa só no clique, só no coraçãozinho lá, tá matando a criatividade. Então, isso a gente sempre busca sair disso. O segundo, eu acho que a estratégia é pensar no negócio, não apenas botar o negócio da publicidade lá, vamos pensar. E o terceiro que ajuda muito a gente é network. A gente, sabe, usa o network em favor dos nossos clientes. Então, assim, se um cliente tem uma necessidade de a gente consegue conectar ele com outra pessoa e fazer... Essa questão que você comentou, né, Thiago, por exemplo, a gente faz hoje muitas convenções empresariais. Nós não fazemos evento com bilheteria. Então, isso não é nosso métier, não é o que a gente quer. Mas essa necessidade de fazer eventos empresariais nasceu, sem dúvida nenhuma, a partir dessa questão de ter feito festas durante muito tempo, ter feito shows. Então, hoje a gente atende clientes do agronegócio, não só. A gente acabou de fazer uma convenção recentemente de uma das maiores universidades do Brasil. Então, a gente pega aquilo também, eu acho que é uma questão interessante, que é a integração. A gente pega do A ao Z.
a gente consegue planejar toda a parte de propaganda, de comunicação, de marketing, de infraestrutura, e com isso dá uma tranquilidade muito maior para o cliente. Então o cliente não precisa ficar catando, né, um negocinho em cada lado. Isso é a coisa que a gente mais ouve, você fala, mas vocês fazem tudo? Gente, tudo, desde a maquininha do café do meu stand até o show que vai ter lá. A caneta com o logotipo. A caneta, sim, a gente faz tudo. Aí, mas vocês vão estar lá em Lucas do Rio Verde no dia 22 para ver o meu stand funcionando. Nós vamos estar lá em Lucas do Rio Verde. Eu acho que esse ano foi mais de 50 cidades, né? Com que a gente fez eventos para os nossos clientes no Brasil inteiro, Bahia, então, Mato Grosso. Bacana aí, que eu acho que é legal a gente contar, né? Durante a AgriShow, que é uma das maiores feiras do mundo, né? A gente teve com um cliente nosso, que é o Bifol, que é uma multinacional brasileira. Nós fomos eleitos um dos 3 melhores stands da feira, porque a gente conseguiu entregar no stand, e aí vale também muito aquela questão da confiança do cliente. Dentro do nosso stand ele tinha tudo, era um dos stands mais completos. Ele não era o maior, mas ele era um dos que eram mais completos. Então nós tínhamos aquário dentro do interatividade, imersivo, nós tínhamos conexão com um tipo de bebida feita através da cana, que é um dos métiers da empresa. Então a gente tinha um podcast ao vivo. Então foi uma conexão muito grande. Então todo mundo que passava no stand falou, não, mas só esse stand aqui que tem isso. É óbvio que lá se tem stands vultuosos, né? Então isso não dá para você comparar, mas no sentido da entrega, foi muito bacana a gente poder ser, vamos dizer, o dono desse case e todo mundo comentar isso durante uma feira desse tamanho. Dá um feedback sobre super legal. E eu acho que esse é o legal do que a gente faz. Porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer fora da agência também. Isso eu faço na agência também. Então, assim, na agência a gente viaja, leva os clientes, entrega, né? Vai para cidades, eleição, a parte de eventos, a parte de ir para ver o que o cliente, sabe, quer fazer. Então, assim, tudo que a gente faz quando você está se divertindo, a gente também faz quando a gente está trabalhando. E por isso que a nossa profissão é boa, porque de manhã a gente está falando com um político, à tarde com um dono de uma multinacional do agronegócio, às 4 horas um empreiteiro que vai fazer às 6. É muito dinâmico, sabe? Então, por isso que eu acho que... Nós temos que procurar um cliente que mexe com cerveja, bebida alcoólica, porque aí às 6h30 a gente já dá para fazer mais alguma. Isso a gente tinha. Isso a gente já tinha. Isso a gente já tinha. Inclusive, a gente estreou um podcast da Solis, que é o Sextou. Durante a pandemia, nós fomos um dos primeiros, com muito pouco recurso, mas muita boa vontade. Depois realmente se tornou um podcast bacana, em que a gente trouxe os nossos clientes para... dentro da agência para contar suas histórias. Tinha um detalhe, né, Thiago? Só podia fazer o podcast se estivesse bebendo. Então nunca dava para fazer mais de 2, no máximo 3, porque a gente já não tava dando conta de falar e tal. Tem um limite para acabar também. E tem alguns episódios que até foram muito visualizados. Icônicos. Por exemplo, a gente sempre trabalhou com uma das maiores empresas de evento da cidade, da região, de Minas Gerais e tal. Sim. E essa empresa, sempre a gente criava coisa muito legal e tal. E a gente, nessa época, a gente tinha criado um material e foi muito... Esse material remetia a Batman, ao universo de super-heróis. E era uma festa fantasia. E foi muitas pessoas... Vai contar mesmo a história? Pode. Não, vou contar sutilmente. Tá bom. Aí depois você chama... Pode contar, você chama lá pro YouTube da Solis, convida pro pessoal ver a história na íntegra lá. Manda ver. Sutil. Não corta, sem cortes. Depois de um tempo, esse produtor das festas foi chamado porque uma pessoa frequentadora da festa engravidou do Batman dentro da festa. É verdade. É verdade. Só que tinha mais ou menos, era uma festa de 5.000 pessoas. Batman. Pelo menos uns 100. Qual é o Batman? Até hoje eu acho que ela não achou. Não descobriu quem é o Batman, que é o pai do morceguinho, filho dela lá, porque não achou. A gente disponibilizou tudo que a gente tinha de recurso, de filmagem, pra ver quem que... Mas aí eu acho que ela até hoje não conseguiu encontrar nesses últimos 10 anos. Tá lá no YouTube da Solis, um dos com mais detalhes, tá com mais detalhes. Eu contei sutilmente, tá lá, mas tá com mais detalhes lá. E como o Thiago e Fábio são como chefes?
Eu espero que... Eu espero que a turma, vou falar assim, goste da nossa liderança. Eu acredito que nós não somos aquele líder que realmente briga, que é muito formal. A gente tem até uma liberdade muito grande na agência nesse sentido. Eu acho que até por nunca termos sido formados como empreendedores. A gente formou em publicidade e propaganda. Ter uma empresa foi uma consequência. Lógico que tanto eu quanto o Thiago, a gente estuda muito, a gente procura fazer curso, procura fazer pós-graduação, etc. Tivemos a oportunidade do ano passado de fazer bastante coisa, tem uma consultoria que nos acompanha. Então eu acredito que a gente sejamos bons líderes, porque eu acho que chegar com 20 anos também... E a gente se completa até nessa área, a gente tem uma diferença também de liderar que eu acho que se completa. E uma coisa, a gente tem uma equipe, ao contrário do que parece por ser uma agência de publicidade, muito eclética. Então, assim, a gente tem de senhores de 70 a meninas de 20. Então, assim, e a gente tem uma convivência muito boa, todo mundo. Tanto que o ano passado a gente fez uma pesquisa de clima junto com essa consultoria, e o cara me ligou e falou, cara, eu nunca vi em nenhuma, essa empresa aqui de São Paulo, uma empresa grande, nunca vi em nenhuma, ou vi em pouquíssimas empresas um clima tão bom igual aí. Então, e com assim, pessoas tão diferentes. E com pessoas tão diferentes. Porque realmente somos. Nós não somos o Google, mas nós temos uma casa grande com sinuca, que o pessoal se diverte. Tem um bar no fundo dela, que todo dia, quando a pessoa quer ir no final do dia ir pra lá. Então, assim, as nossas portas das nossas salas nunca foram fechadas, então a gente sempre tá recebendo todo mundo, conversando. E isso é legal até para os veículos de comunicação, sempre vão lá pra agência. A gente passou aqui para ver como é que tá o mercado, a gente passou aqui, o cara da Band vai lá para tomar uma cerveja com a gente, o cara da Globo passa lá para bater papo. Vocês viraram fontes de matérias ou de eu acho que é disso, de ter uma equipe... Conseguimos levar isso também para BH, né? Que eu acho que é legal. Nossa equipe tem crescido muito lá, então lá nós estamos num espaço super bacana também. A turma de lá interage muito com a turma de Uberaba. A gente faz esse intercâmbio quando tem algum evento, quando tem alguma feira, a gente traz a turma de lá para ver como é que a coisa acontece aqui, leva a turma daqui para lá. Tira os caras do escritório para ir pro campo, sabe? Faz todo mundo comprar botina para ir pro campo, para não chegar lá de salto e ficar preso. Então acho que a gente foge um pouquinho de não ficar só falando, a gente tenta entrar no personagem, na prática, né? Mesmo. Até porque Fábio, eu não gosto muito desses negócios de padrão, de coach, de te ensinar a fazer as coisas. Eu acho que essa pessoa tem que aprender fazendo. Não é? Eu falo que tem coaches aí que dão cursos e não dão 10 empregos. Então, assim, é muito bom... Falar é fácil, né? É muito bom para vender curso, mas para gerar receita, gerar negócio, gerar emprego, não faz nada. Então, assim, a gente aprendeu fazendo, não sei se a gente aprendeu certo, mas tem dado certo. Então, assim, lógico que a gente vai corrigindo a rota voando já, que é uma coisa que a gente aprendeu a fazer, mas... Hoje a gente está aqui com você dando um passo importante para os nossos próximos 20 anos, que era onde que a gente não se expunha tanto. A gente tem igual eu já falei várias vezes, a gente tem muito network, e a gente nunca utilizava isso, sabe? Então, assim, esse ano a gente está tentando ser uma virada de chave para tentar... Além de ter uma comunicação institucional da agência, a gente também ajudar nisso, através do nosso network, através da nossa imagem, puxar um pouco também para planejar os próximos 20 anos. E nesses 20 anos, quais foram as conquistas que vocês construíram que deu certo? E quais foram os maiores desafios da agência Solis? Eu acho que, começando aqui, o Thiago complementa depois, o mais difícil mesmo foi a gente ser uma agência de interior. Porque em cidades do interior você tem mais dificuldade com usar uma expressão chula aqui, de mão de obra. Você tem mais dificuldade de profissionais. E nós tivemos a coragem de trazer gente de fora. Nós fomos uma das primeiras agências, né, do interior do Brasil a trazer profissional. Vem pra cá, aqui é bacana. E aí eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que a gente conquistou ao longo do tempo e
continua performando. Então, hoje a gente atende clientes, né, multinacionais, de fora do Brasil, qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Temos, nesse período aí de 20 anos, muitos cases, então eu acho que isso é uma coisa que fortalece. Então, as empresas sentem muita confiança em estarem conosco, né? E eu acho que a gente ainda continua, mesmo 20 anos depois, muito atrevido. A gente quer realmente fazer coisa diferente, a gente quer brigar pela ideia legal. Isso é uma coisa que eu acho que a gente não perdeu. E isso sem dúvida nenhuma, eu uso a expressão paixão, mas é isso mesmo, porque o Thiago falou, você vai viajar para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, X mil quilômetros de onde você tá, para brigar por um negócio. Fala, não é possível que vocês vão fazer isso. Não, vamos fazer isso. Não brigar por um negócio, brigar. A gente vai brigar pelo negócio do nosso cliente. Justamente. A gente teve, né, um fato muito interessante. A gente fez uma convenção esse ano de um cliente do agronegócio, e o CEO virou para mim e falou assim, você não vai fazer isso. Você não vai dar conta. Isso aqui tá só no papel. E aí o time se envolveu tanto, e quando ele chegou, ele falou assim, cara, vocês deram conta, o negócio virou realidade. Isso eu acho que é o mais gostoso de tudo, sabe? Isso são as conquistas. Eu acho assim, o que o Fábio falou, sai do interior, de um mercado muito pequeno, sabe? Comparado deve ser 0,0001% do mercado de São Paulo, com falta de mão de obra, com falta de tecnologia. Eu lembro quando a gente começou a comprar os computadores Mac, não existia as gráficas, ninguém recebia o arquivo, e a gente forçou todo mundo, a aprender a receber os nossos arquivos, que a gente queria entregar o melhor. Então, assim, não, vamos botar aí, chamava gente de fora para introduzir os programas e tal. Então, eu acho que a maior conquista é isso, a gente ter, e esse, do mesmo lado, é a maior conquista e o maior desafio, porque ainda tem um preconceito muito grande, a gente já passou por isso algumas vezes, de falar assim, apesar do seu trabalho ser o melhor, vocês estão no interior, sabe? Então, assim, isso realmente acontece. Apesar que eu tive um caso aqui em São Paulo, há algum tempo atrás, a gente atendia uma multinacional, que o cara chegou e falou, quanto você fez? Eu gostei muito desse trabalho que vocês fizeram e tal. E qual que é o orçamento? A gente deu o orçamento para ele e falou, vou fechar com você, porque tem uma agência aqui de São Paulo que me entregou um trabalho muito bom, mas igualzinho de vocês, só que ele cobrou 10 vezes mais. Então, assim, eu vou ficar com você, porque o seu tá bom igual de uma empresa de São Paulo, só que você tá me cobrando 10 vezes menos. Então, até nisso a gente conseguiu ter nossas vantagens também. E vocês podem passar para quem quer entrar nesse mercado da publicidade algum tipo de conselho, alguma dica? Eu acho que o conselho é fazer, sabe? Não tem receita, sabe? O pessoal tenta dar receita. Eu vejo muita gente tentar vender curso para pessoal de comunicação, de coisas. Aprenda a vender essas coisas. E eu acho que você só consegue vender quando você produz uma coisa boa. Então, a gente tinha que falar, aprenda a fazer seu produto bom para depois você aprender a vender. Então, não tem muito receita de bolo. Quem acha que tem talento, consegue produzir um material de qualidade, criativo, tem que fazer. Faz e vai atrás e bate num cliente e começa. Foi assim que a gente fez. Meninos de 20 anos, a gente não tinha nada, a gente fez uma coisa legal e foi na Black & Decker, que era uma líder mundial, e mostrou pro cara, falou assim, a gente queria fazer para vocês. O cara falou, tá bom, vocês estão contratados. E ele não esqueça, ele falou assim, mas vocês são de Uberaba? Porque a gente só tem agente de São Paulo. Nós somos daqui. Eu não sabia que aqui tinha isso, não. Foi desse jeito. O case é bem isso. E complementando a resposta do Thiago aí, eu acho que a gente tem que sair um pouquinho da inteligência artificial. Essa é uma coisa que a gente briga muito, sabe? Vai, pesquisa. Não pesquisa só uma coisinha ali no Google, não. Pesquisa, vai ler, pega um livro. Mergulha de fato, isso, né? Junta bastante embasamento para você poder sair desse lugar comum. Eu acho que a gente tá muito no lugar comum. Tá tudo muito igual, tudo tem que ser sempre assim. E nós estamos do lado de cada provocação. Você tem que provocar. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem lá na agência que briga internamente. Não, isso aqui não pode ser diferente. Não, mas tá bom. Mas por que não pode ser diferente? Vamos tentar. Não, fez e não deu certo, não tem problema. E até uma coisa que um publicitário famoso, o Nizam Guanais, fala, que
a valorização da inteligência natural, sabe? Que a inteligência artificial te ajuda, mas a inteligência natural ainda que cria, que faz, que aproxima, que emociona, que é o que a publicidade tem que fazer, sabe? Conexão com os clientes dos nossos clientes, emocionar o cara pro cara chorar numa publicidade, fazer ele rir. Então, assim, isso pode chegar a um ponto da inteligência artificial fazer, mas a inteligência natural ainda vai fazer com muito mais facilidade. Mais alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Quero agradecer mais uma vez o convite, estamos super felizes de estar aqui, mandar um abraço para toda a equipe da Solis, agradecer todo o time. Fazer 20 anos sem dúvida nenhuma, uma coisa muito bacana, o ano 20 é um ano que a gente tem se reinventado mais uma vez. Convidar todo mundo para conhecer a agência, agenciasolis.com.br, Agência Solis no Instagram, Agência Solis no YouTube. Nós estamos em Uberaba, em BH ou qualquer lugar do mundo. Estamos aqui em São Paulo hoje. E onde tiver uma demanda de publicidade, de propaganda, de marketing, pode contar com a gente. A gente usa o hashtag Seja Solis, então que a gente prospere aí nos próximos 20 anos. Obrigado pelo convite mais uma vez. E parabenizar também a Isto É por estar também se reinventando, tal, que a gente sabe que eu gosto muito de revista de papel, de livro, de folha, e eu vi que nos últimos 2 anos no mundo está voltando a crescer a impressão de material gráfico. Agora na eleição teve um aumento muito grande da última eleição, que voltou a produzir jornal, papelaria e tal. Então, que volte a ter as revistas e que não percam essa modernização que vocês já têm. O convite também, né, que o Fábio já fez. Agradecer a todo mundo, principalmente o nosso time lá, que dá muito apoio pra gente. Inclusive, pra gente estar aqui hoje em São Paulo. Tem muita gente trabalhando lá. E obrigado pra você também, Patrícia, por estar... Fazer um registro. Obrigado pelos 20 anos, viu, meu amigo? Que a gente prospere nos próximos 20 aí, tá bom. Aí a gente passa para a próxima geração. Muito bom. E um agradecimento especial a quem nos assiste. Muito obrigada.